Bom dia, alunos. Bem-vindo a essa aula de história. Hoje vamos trabalhar com os anos loucos e a crise de 29, a relação dos dois, tá bom? Como a gente viu, com o fim da Primeira Guerra Mundial, todavia, a Europa tinha ficado muito destruída, né? Como a gente viu, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu aqui na Europa, né? Houve a participação de tropas dos Estados Unidos e ela acabou impactando no mundo inteiro através da economia globalizada e das colônias, né? Os países europeus tinham colônias espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Então, como a guerra aconteceu na Europa, vamos ver aqui, ó, o território europeu, que é esse aqui, ficou muito destruído, tá? Como a gente vê nessas imagens aqui. E as indústrias europeias também tinham sido destruídas. Então, com o fim da guerra, era necessária uma reconstrução. E o único país no mundo mais industrializado, fora a Europa, era os Estados Unidos, que podia fornecer produtos e também empréstimos aos países europeus durante esse período de reconstrução. Então, os Estados Unidos, né, ele vai passar por um momento de um ápice de desenvolvimento econômico, porque além de emprestar dinheiro para os países europeus, ele vendia muito alimento, produtos, matéria-prima para os países europeus se reconstruírem. Então, esse final da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, né? E aí a gente começa ali década de 20, 1920 até 1929, nós temos um período de grande desenvolvimento na economia dos Estados Unidos, tá? E isso vai impactar na vivência dos estadunidenses, né? Que vão ter um maior acesso a bens, tá? Ao mesmo tempo que acontecia de eles ter bastante dinheiro, né? Também acontecia as empresas, né? Se desenvolvendo novas tecnologias. Então surgiu um estilo de vida chamado de American Way of Life, que era o estilo de vida pautado no consumo. Então a felicidade ela era atrelada ao consumo. Quanto mais bens você tivesse, mais feliz você era. No caso aqui, várias propagandas da época, como essa imagem que a gente está vendo aqui, ela trabalhava com a ideia de consumo e felicidade, comprar para ser feliz. Então, repare como essa família tem vários bens que tornam a vida dela mais fácil e a felicidade delas, como a gente vê as pessoas felizes, é marcada porque essas pessoas aqui, elas têm bens. Quanto mais bens elas têm, mais felizes elas são. Tá? Nessa segunda imagem aqui também, a mãe com as crianças, elas estão felizes porque tem um refrigerador, o refrigerador está cheio, tá? E isso em várias propagandas vai aparecendo essa questão da felicidade atrelada ao consumo, tá? Durante 1920 até 1926, mais ou menos, isso funcionou muito bem. Só que aconteceu, a Europa ela foi se reconstruindo suas indústrias e foi deixando de comprar dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não percebeu isso e continuou produzindo ao mesmo tanto que produzia antes. Então, o que vai acontecer? Vai gerar uma grande produção enquanto as pessoas não vão comprar. E aí o produto vai ficar parado lá, ninguém vai comprar. E a empresa, ela ganha dinheiro com a produção. Então, a empresa, ela vende produto para ganhar o dinheiro dela, né? E gerar renda, gerar emprego. Só que o que vai acontecer? Como elas não conseguiam vender, elas também não vão conseguir ter lucro. E isso vai levar as fábricas a falirem. E esse movimento vai ficar conhecido como a Grande Crise de 1929, tá? Essa crise, ela é marcada, tá, pela superprodução. Tinha-se muitos produtos, mas não tinha quem comprasse, porque como as empresas faliram, não tinha dinheiro para pagar funcionário, elas mandaram embora. E aí o funcionário desempregado não tem renda. Ele sem renda, ele não compra. Então foi gerando uma bola de neve que foi só aumentando essa crise, tá certo? E aí formavam várias filas de pessoas pedindo comida, né? De pessoas desempregadas, gente que era bilionário, perdeu tudo da noite pro dia, tá? Gente que tinha muito dinheiro, ficou sem nada, tá? Para tentar resolver esse problema de superprodução, o governo vai iniciar um processo, né, inspirado nas ideias de John Keynes,
chamado de New Deal, tá? O que é esse New Deal? O presidente Roosevelt, que é esse senhorzinho que vocês estão vendo aqui, ele vai fazer assim. Ele vai pensar, junto com o economista chamado John Keynes, eles vão pensar assim: beleza, o povo não tem dinheiro. Como eles não têm dinheiro, eles não conseguem comprar. Ou seja, cada vez mais as pessoas, o mundo vai entrar em crise. Então, o que a gente tem que fazer? Dar renda para esse povo. Como que a gente dá renda? A gente vai dar renda dando emprego. O único que tinha dinheiro para dar emprego era, né, o governo. Aí o governo vai fazer o quê? Vai fazer uma série de obras públicas, como a gente está vendo aqui, construção de rodovias, construção de escolas, de presídios, tá? Para poder gerar emprego, tá? Com isso, as pessoas trabalhando para o governo, elas tinham renda e com esse dinheiro elas compravam. E isso foi o começo da recuperação econômica dos Estados Unidos, tá certo? Como a economia ela é global, ela vai impactar no mundo inteiro, tá? Além disso, aqueles empréstimos que os Estados Unidos tinham feito para a Europa, ele vai começar a cobrar, tá? E isso leva a uma crise à Europa. Então, a Europa também entra em crise, tá certo? Só que, enquanto nos Estados Unidos eles encontraram uma saída para a crise através desse New Deal, esse programa de geração de emprego e renda, na Europa vai ser um pouco diferente, porque eles vão optar por ideias radicais. Tanto os ideais comunistas, que pregavam o fim do Estado e do capitalismo, quanto os ideais fascistas e nazistas, que pregavam um Estado forte, controlado por um grande líder, né, que dominasse o Estado e o capitalismo. Então, eles vão tomar umas ideias mais radicais na Europa, tá certo? E aí a gente agora deixa os Estados Unidos e vai entender um pouco do como que funcionou, né, essa ascensão na Europa, porque o objetivo do nosso curso, né, é trabalhar a propaganda nazista, né, a propaganda do fascismo. Então a gente agora vai ver como esse fascismo conseguiu chegar no poder e através da propaganda, né, ele colocou as ideias dele para toda a população, tá certo? Então é só um resumo, um básico do que você tem que entender. Espero que tenha ficado claro. Se não, dá uma pesquisada na internet, vocês também podem me mandar dúvidas, tá certo? Muito obrigado por vocês terem assistido a aula e bons estudos!